E aí, gente, tudo bem? Bom, antes de começar o assunto do nosso vídeo, deixa eu me justificar, estou um pouco em atraso. Acontece o seguinte, semana não passada, retrasada, eu voltei às atividades presenciais na Escola de Educação Física da USP, isso atrapalhou um pouco os meus horários. Eu tive uns compromissos profissionais também essa semana, tive que dar uma palestra, então tive que planejar a palestra, fazer PowerPoint, então eu tive umas coisinhas, estou um pouquinho atrasado. Mas eu não abandonei o canal não, fiquem tranquilos, eu estou continuando, vou fazer ainda o resgate de alguns vídeos antiguinhos, estou colecionando sugestões boas que estão chegando, como sempre chegaram, né? Mas hoje, gente, eu vou precisar falar sobre o que aconteceu no jogo Brasil-Argentina, né? O esporte dá para nós, educadores, essas oportunidades, né? Abre essas chances para a gente poder passar isso para os nossos filhos, para os nossos alunos, né, para as crianças e jovens que estão próximos de nós. Então hoje eu vou falar basicamente para isso, para educadores, portanto pais e professores, eu vou falar um pouquinho sobre isso. Bem, eu li bastante, eu não assisti ao vivo, eu não pude assistir ao vivo, eu tinha ido ao supermercado, cheguei em casa, a confusão já estava armada, eu não pude assistir ao vivo, mas depois eu fiquei até tarde da noite assistindo vídeos, lendo matérias, vendo opiniões de todos os tipos, para poder fazer esse vídeo aqui, né, que eu sabia que eu ia ter que fazer esse vídeo, e eu acho que tem algumas coisas que se sobressaem nessa história toda. Eu gostaria de deixar claro para os educadores, nós educadores, gente, temos que ser muito claros e muito assertivos nas nossas colocações com as nossas crianças. Eu acho que boa parte da desorientação das nossas crianças hoje vem do fato de que nós, educadores, não estamos sendo muito claros, nós estamos sendo ora omissos, ora evasivos, ora muito relativistas em várias coisas, e nós temos que ser muito claros e temos que caprichar nessa clareza e nessa assertividade das nossas opiniões. E algumas coisas eu pude apurar de tudo que eu ouvi e li. A primeira coisa é que houve uma clara violação dos protocolos sanitários do Brasil, uma clara e dolosa, fizeram de propósito. Mentiram naquele formulário que preenchem quando entram no Brasil. Mentiram, simplesmente. Já tinham ideia, daí o dolo, já tinham ideia de que iam escalar os caras e acabou. Enfim. Mantiveram o vestiário fechado à imprensa, a história de fazer segredo, não sei o quê, aquela frescura toda que os argentinos adoram fazer, já sabendo porque iam escalar 3 dos 4 jogadores que estavam inaptos. Né? Aliás, eles estavam, talvez mais do que inaptos, eles eram um perigo. Eles não poderiam ser escalados de forma nenhuma, não poderiam sequer ir para o estádio. Teriam que ficar em quarentena. Cumpriram uma quarentena. Isso não é uma coisa só aqui no Brasil, isso é Reino Unido, é Irlanda, é África do Sul, é Índia, países onde essas variantes mais graves estão circulando. Esses países estão seguindo esses protocolos. O Brasil não é o único. E houve uma clara e dolosa violação disso, e acabou. E acabou. Foi isso que houve. Então eles fizeram isso já por conta disso. Essa é a primeira coisa. Agora, a delegação argentina foi avisada disso. Foi. O seu Lionel Messi deu uma de João sem braço, ou ele desconhece os fatos. Das duas, uma. Porque tivessem avisado, eles não viriam e... Não foram avisados. Há e-mail, há documentação, e houve uma reunião. Esses 4 jogadores não podem sair do hotel. Eles não podem. A Anvisa falou, a delegação vai para o estádio para o jogo, esses 4 jogadores ficam aqui, que eles serão repatriados. A ideia básica era essa. Tanto é que na sequência dos fatos, o que houve foi que a vigilância sanitária, primeiro apenas ela, foi para o hotel atrás desses 4 jogadores que deveriam ter ficado lá,
para serem repatriados, levados ao aeroporto e serem repatriados. Estavam em quarentena, o jogo ia acontecer, eles não iam poder participar, pega os 4, leva para o aeroporto, repatria e o jogo seguiria normalmente. Foi quando a Anvisa chegou no hotel, que viu que os caras estavam juntos, quebraram a quarentena. Aí a Anvisa pegou a Polícia Federal, que tem poder de polícia, e foi para o estádio fazer cumprir a lei. É isso. É isso. Né? Enfim. Então, a Argentina não pode argumentar que não sabia e tal. Ou ela pagou para ver, não, acho que não vai dar nada, aqui no Brasil é uma bagunça, ou alguém da CBF interessada nisso, alguma coisa assim, falou, não, leva que lá a gente dá um jeito, e não teve jeito algum nisso. Quer dizer, por alguma razão, eles tiveram a petulância de passar por cima da orientação toda que eles já tinham tido de maneira clara e inequívoca. Isso é outra coisa que salta aos olhos. Por que fizeram isso? Ou seja, a Anvisa, quando chegou lá no estádio com a Polícia Federal, ela estava cumprindo uma portaria ministerial que tem força de lei. Isso não deveria escandalizar ninguém. Causar estranheza, causar escândalo em ninguém. Isso deveria ser a coisa mais normal do mundo, como em todos os países desenvolvidos é normal, cumprir-se a lei. Então, parte da crônica esportiva e um monte de gente ficou frustradinho porque queria ver o Messi e o Neymar jogando um contra o outro, porque agora os dois estão juntos no mesmo time, né? Queria ver jogar um contra o outro, desafio, isso sendo... Nós, educadores, não podemos cair nisso, não. Vamos ter muito tempo para ver esses dois jogarem juntos no time francês onde eles estão, ou um contra o outro nas eliminatórias para a Copa do Mundo, ou na própria Copa do Mundo, provavelmente os dois vão estar lá. Então não tem nada que fazer isso. Sobressair agora, valorizarmos os nossos protocolos sanitários, valorizar o que foi feito e nos indignarmos com a petulância dos argentinos de fazer esse tipo de coisa. Isso que precisa ser feito. Educadores que honram esse nome, que honram esse título, precisam pensar nisso, ok? E no final das contas, o Brasil já afrouxou as coisas porque deixou, depois daquela confusão toda, que os 4 jogadores argentinos saíssem do país junto com o seu time, porque eles deveriam passar por um processo de extradição. Todo mundo ia embora, mas eles iriam sofrer um processo de extradição. E não sei se vocês sabem, o processo de extradição dificulta a entrada desses jogadores em outras vezes. Quando você sofre um processo de extradição, esses brasileiros que vão ilegais lá para os Estados Unidos, que ficam ilegais lá e são extraditados, eles praticamente não têm mais chance de entrar legalmente no país. Sofrem uma extradição para países sérios, países que levam a sério esse tipo de coisa, né? Então, esses 4 jogadores argentinos, eles deveriam ter sido extraditados. Então, o fato de que eles já foram embora, já foi uma frouxidão. O fato de interromper o jogo antes dos 5 minutos do jogo, isso não foi nada. Isso deveria ser normal para nós. Normal. E a última coisa que eu queria deixar claro é que tudo que for decidido que seja menos do que a perda simplesmente desses pontos, vai ser uma vergonha para o Brasil. Uma vergonha para o Brasil e um péssimo exemplo para os nossos jovens no que diz respeito a como é que devemos nos comportar diante de uma determinação legal. Um péssimo exemplo. Eu já estou vendo aí que a expressão que estão usada é jogo suspenso. Jogo suspenso, foi suspenso. Já tem uma possível data, se não me engano é novembro, possível data. Já estão arrumando, CBF, esse pessoal todo e tal. Perda dos pontos. Os jogadores que são, o jogador que é escalado sem condição de jogo, como com alguma suspensão a cumprir, de cartão amarelo, uma coisa muito mais boba, uma coisa muito mais simples, que não traz risco de contaminação, de saúde para a vida das pessoas. Muito bom. O time perde os pontos.
Qual é a coerência que tem de uma infração gravíssima dessa, você não perder os pontos, não perder o jogo? Eu não sei. Então, eu gostaria só de deixar isso claro. Eu fiz mais uma dobradinha, coloquei na nossa comunidade lá um texto, vejam lá o texto, explicando. Eu peguei uma matéria bem completinha, com a fonte, cito sempre a fonte, é um hábito que eu trago, né, da universidade. Eu cito sempre a fonte e pus lá a matéria para vocês entenderem a coisa, mas eu queria deixar esses pontos que eu deixei claro aqui, que eu vou deixar na descrição do vídeo agora, é aquilo que interessa a nós educadores. Isso que tem que saltar aos olhos. Pais, professores, nós que estamos educando as nossas crianças. Não adianta a gente dar alimentação, dar escolarização para as nossas crianças, se na hora que o esporte oferece uma oportunidade dessa, a gente vem com relativismos e vem passando pano para atitudes absurdas como essa. Não adianta nada, nós temos que ser coerentes. Nós que somos responsáveis pela formação e pela educação de crianças e jovens, temos que ter essa responsabilidade. Vocês me desculpem a ênfase, a minha indignação com relação a isso, porque tem uma parte da imprensa aí que já começou, que já não sei o quê. É um absurdo isso, eu acho um absurdo, desculpe, eu acho um absurdo. Cada um tem direito de ter a sua opinião e aqui no meu canal eu vou deixar a minha opinião. Mas exorto vocês que se acham educadores, que se dizem educadores, a me seguir nessa minha opinião e sejam claros, assertivos, com relação a essas opiniões na frente dos seus filhos, na frente dos seus alunos, para que eles cresçam sabendo que tem que obedecer à lei. Lei a gente obedece, esses regulamentos a gente obedece. Senão a coisa não vai. Tá bom? Por hoje era isso. Eu espero no próximo vídeo eu voltar para natação. Dei uma saidinha que não poderia deixar de fazer isso, né? Espero voltar para a natação. Se você gostou do vídeo, deixa um like aqui. Se você não gostou, não concorda comigo, deixa uma contrapartida educada aqui, mas interaja de alguma forma. O que você achou? O que você achou? Que eu estou sendo muito duro? Estou sendo muito chato? Que a Anvisa não devia ter feito o que fez? Ou fez certo? Então, deixa aqui a sua opinião. Qualquer interação. Vocês já viram acontecer isso em algum outro jogo? Eu nunca vi. Olha, eu tenho idade, acompanho o futebol há muito tempo e eu nunca vi acontecer uma coisa dessa. Interajam com a gente, porque essas interações ajudam muito o canal, qualificam os nossos vídeos aqui. Se inscreva no meu canal se você não é inscrito. Inscreva e ativa o sininho. Papum. Uma coisa e outra. Inscrição e ativar o sininho para vocês poderem receber sempre as notificações quando eu subir novos vídeos, e mandem as suas sugestões para cá, porque aqui nesse canal as melhores sugestões viram vídeo. Tchau!